Salve galera, canal do Fábio Fidelix para mais um vídeo aqui. Vou falar de entrevistas em rádio, TV, podcast. Tá preparado? Mas antes eu peço para você fazer inscrição no canal. É de graça, é só clicar em inscreva-se, ativar o sininho para receber todas as notificações. Ó, quer saber de locução de rádio, quer saber de narração esportiva, informações na mídia esportiva, mídia em geral, né? Você tem tudo aqui no canal do Fábio Fidelix, tá bom? Faz a inscrição aí, beleza? Bom, então é o seguinte, vou falar aqui dos 3 erros, né, mais importantes, pelo menos na minha visão, que acontecem em entrevistas. Pode ser na televisão, entrevistas no rádio, hoje esse festival de podcasts aí no YouTube, nas redes sociais. O primeiro erro é o seguinte, bom, claro, você vai entrevistar uma pessoa, você tem lá o release, né, você tem lá o histórico, aquelas informações, a biografia. Muita gente usa o Wikipedia e às vezes não é muito interessante. O Wikipedia às vezes tem informações ali que não batem com a realidade, ou o próprio entrevistado não gosta de alguma coisa que está ali no Wikipedia. É claro, você tem que ter esse histórico do entrevistado, né? Pesquisar, né? Muitas vezes você conhece, outras vezes você não conhece muito o trabalho da pessoa. É possível entrevistar qualquer personagem. Pode ser do esporte, pode ser da música, enfim, qualquer coisa, né? Do teatro, um ator, um médico, um engenheiro, um jornalista, enfim. Um outro radialista, né? No caso, eu sou radialista, mas enfim. Um primeiro erro, na minha opinião, né? Então você começa a entrevista já passando todas aquelas informações sobre a história do entrevistado. Olha, nasceu não sei aonde, começou a carreira ali, fez isso e fez aquilo, depois foi não sei para onde, teve uma passagem aqui e aconteceu um fato ali, não sei o que. Quer dizer, nem começou a entrevista, você já está fazendo tudo. Praticamente a entrevista, você já está fazendo a entrevista. Isso aí é para você perguntar durante a conversa, durante o bate-papo. Você não pode, né? Você vai estragar a entrevista, quer dizer, já começa falando tudo, depois vai falar o quê com o cara? Vai falar de outro assunto? Então não é para contar tudo no início da entrevista, né? Tudo que o cara fez, o cara não fez, né? As polêmicas que podem ter acontecido na vida dele, todo aquele histórico, você vai contar tudo antes de começar a entrevista. Então esse é o primeiro grande erro, na minha opinião, no caso das entrevistas. Existem excelentes entrevistadores, como existem alguns, né, que estão começando agora, e são alguns erros que, pelo menos, isso é a minha visão, você pode dar a sua opinião aí, tá aí nos comentários, não concorda com a minha opinião, não tem problema nenhum, quer acrescentar alguma coisa. Então esse, para mim, é o primeiro grande erro, né, falar tudo sobre a vida do cara antes de começar a entrevista. Então você vai queimar, né, você vai acabar com o seu programa aí de entrevistas. Esse é o primeiro grande erro na minha visão. Muito bem, vamos para o segundo. Segundo grande erro nas entrevistas de TV, rádio, nos podcasts, no YouTube, nas redes sociais, é o seguinte, né? Aquela bajulação. Você conhece o entrevistado, isso acontece às vezes. Muitas vezes você não sabe quem é a pessoa, nunca teve contato, mas às vezes é o seu amigo, você trabalhou junto, estudou junto, foi colega de infância. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Ah, tá aqui meu amigo. Ah, a gente já viveu um monte de coisa junto. Esse cara pode começar também aquela bajulação. Esse cara é sensacional, espetacular. Isso não é interessante para entrevista. Eu, quando sintonizo, eu quando vejo ali, localizo no YouTube uma entrevista, principalmente hoje, as melhores entrevistas estão no YouTube, nos podcasts, né, do que rádio e televisão. A gente quase nem vê entrevista mais, pode ver. A televisão, praticamente, TV aberta, você não tem mais programa de entrevista, e quando tem aquela coisa, né, parece que já sabe o que vai perguntar, o entrevistado sabe o que vai responder, aquela coisa mecânica, não é natural, falta espontaneidade. Então isso tá muito legal nos podcasts no YouTube, tem vários excelentes, né? Não vou citar os nomes aqui, mas você deve conhecer, acompanhar. Tem muito podcast, entrevista legal, bombando. Agora tá tendo até um exagero, né? Tá todo mundo fazendo esse tipo de coisa. Mas, então, esse para mim é um erro grave, né? Aquela intimidade demais, porque o cara que tá acompanhando a entrevista, ele não sabe se você é amigo, se você se você trabalhou junto com o cara, se você estudou, se são colegas, né, de infância, ali desde criança, esse tipo de coisa não vai interessar pro cara. O cara quer saber da vida profissional ou, de repente, da vida pessoal do entrevistado, dependendo da situação. Mas essa intimidade, essa bajulação, isso acaba com a entrevista, já fica, não vai fazer nenhuma pergunta polêmica, porque é amigo, né, é colega, é não sei o quê, conhecido. Aquele puxa-saquismo não é legal para entrevista, pelo menos na minha visão, quero saber a sua opinião. Então esse, para mim, é o segundo grande erro nas entrevistas, seja em qualquer meio de comunicação. Terceiro grande erro nas entrevistas é o seguinte:
uma coisa complicadíssima que acontece com muitos apresentadores, com muitos entrevistadores, é não deixar o convidado completar o raciocínio quando ele está falando alguma coisa. Tem apresentador que fala mais que o entrevistado, quer aparecer mais, quer ser mais importante que o entrevistado. Eu sei que existem, né? Vou falar aqui de Jô Soares, né? Pô, que já nos deixou. Marília Gabriela, uma excelente entrevistadora. Mas, cara, o importante, quando você vai acompanhar uma entrevista, eu gosto desse cantor, eu gosto desse médico, eu gosto desse engenheiro, eu gosto desse político, sei lá, seja o que for, desse ator, dessa atriz. Você quer saber da vida do cara, você quer saber a opinião do cara sobre as coisas, não a sua opinião. Agora o cara fica colocando a opinião dele, corta toda hora o entrevistado, um negócio terrível, né? Uma coisa muito chata. Quer dizer, o cara não está completando o raciocínio ali, alguma coisa interessante que você quer. Nossa, o que o cara vai falar agora? Eu quero acompanhar tal. Aí o entrevistador corta, muda de assunto, sabe? Muda de assunto, de uma coisa, né, da água para o vinho, muda de um assunto para o outro que não tem absolutamente nada a ver com a entrevista. E aí fica aquela coisa, o entrevistado não vai voltar mais àquele assunto, ele perde o raciocínio quando é cortado. E toda hora, né? Aquelas intervenções, toda hora. O cara tá falando, o entrevistado entra junto. Aí começa a dar risada, aí começa a... Não, deixa o cara falar. Né? Olha, eu já fiz uma série, eu perdi as contas aqui do número de entrevistas que eu fiz na Arquibancada 99 da Rádio Nova Onda, com figuras do esporte, normalmente, mas outras que não tem a ver, até humoristas já entrevistamos, porque tinha o Nelsinho Serra, aliás, um abraço pro Nelsinho Serra, grande profissional do rádio, se estiver acompanhando esse vídeo, grande abraço para você, Nelsinho. Nelsinho tinha muitos contatos, né? Então a gente conseguiu ali o Geraldo Magela, né, aquele humorista, o Falcão do futsal, já falamos com o Neto da Band, comentarista e jogador, Falcão do futsal, né, já falei aqui, o Serginho Chulapa, cara, muita gente de TV, Carlos Batista, né, que é narrador lá do Grupo Bandeirantes de Campinas, Celso Cardoso da TV Gazeta, cara, perdi as contas, muita gente a gente entrevistou, ou presencialmente, né, ou de forma remota, ou por telefone, né, por telefone, a gente fazia muita entrevista por telefone, porque o Nelsinho Serra tinha contatos, né, com muita gente famosa aí, não só do humor, como do esporte, era muito legal. Eu cometi, aliás, eu já falei dos 3 erros, então essa coisa de interromper, de quebrar o raciocínio na entrevista é terrível. Mas eu vou acrescentar mais um bônus aqui, são 3, para contar um erro. Olha, foi a coisa mais grave que eu cometi numa entrevista quando a gente estava falando com o Henrique, ex-jogador do Mojimirim Esporte Clube, ele que atuou em 85, 86, né, quando o Mogi subiu pela primeira vez da segunda para a primeira divisão. Excelente jogador, né, camisa 8 do Mojimirim, meio campista, fantástico jogador do Sapão da Mogiana, marcou época, mas teve um lance em 1986 que ele marcou um gol contra o Juventus na Rua Javari. Naquela época, o goleiro podia pegar a bola com a mão, não tinha mudado a regra, né? Quando você recuava com o pé, o goleiro podia pegar com a mão. Era uma falta no campo de defesa do Mojimirim, o Henrique não percebeu, talvez, que o goleiro do Mogi estava adiantado ali, quase que na entrada da área, recuou, acabou encobrindo o goleiro e marcou o gol para o Juventus, um gol contra, o Mogi perdeu o jogo de 2-1 com esse gol. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fui entrevistar o Henrique e cometi esse erro, né? Nunca mais. Eu nunca tinha cometido esse erro e espero nunca mais cometer, né? Espero que nunca mais aconteça isso. Comecei a entrevista já falando desse lance. E o Henrique não gosta, né? Depois eu acabei descobrindo, ele não gosta de tratar desse assunto, ele não gosta nem de tocar nesse assunto do gol contra que ele fez na Rua Javari, que na época foi histórico aqui, né? No futebol de São Paulo. Então ele ficou bravo a entrevista inteira. Eu acabei com a entrevista, porque ele ficou bravo comigo a entrevista inteira. Depois não adiantava falar das qualidades dele, dos grandes jogos, dos gols que ele marcou, né, das campanhas do Mojimirim e tal, da carreira dele, porque eu comecei errado, comecei falando de uma coisa negativa, de uma coisa que o entrevistado, né, pode não gostar, e no caso dele realmente ele não gostava nem de falar desse gol contra, e ele reclamou, pô, todo mundo me pergunta esse gol contra. Eu já comecei a entrevista, a primeira pergunta foi essa. Então foi uma péssima escolha, um erro que eu cometi, espero nunca mais cometer. Estou contando para você aqui coisas que acontecem em entrevistas e não devem, de forma alguma, acontecer. É isso aí, então. Os 3 erros, na minha opinião. Mande seu comentário, seu like, seu dislike, faz a inscrição no canal do Fábio Fidelix e ativa o sininho aí para receber todas as notificações. Um grande abraço.